começar a gravar. Então, bom dia a todas e todos. Estamos aí iniciando a primeira aula de Sociologia da Educação do IFB, curso de Licenciatura em Pedagogia. Eu sou o professor Pedro e a gente vai ter algumas aulas ao longo desse semestre, dessa maneira remota, e outras atividades que eu vou passando para vocês, que vocês vão poder fazer na sala, na casa de vocês, no tempo que, na hora que for passível de ser feito, né? Possível de ser feito. Então, vai ficar para algumas atividades vão ficar para exercício autônomo de vocês. Nessa primeira aula, eu vou primeiro falar um pouco sobre as questões administrativas, burocráticas, de como vão seguir, a disciplina vai seguir, e na segunda metade a gente vai falar sobre esse primeiro autor que a gente vai trabalhar, que é o Émile Durkheim, tá? Então, sobre a aula de Sociologia de Educação de maneira remota. Então, eu tive que fazer uma mudança no plano de ensino, então, inclusive, retirando avaliações, aprimorando outras. A gente, basicamente, vai ter dois tipos de avaliação. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque talvez fique mais fácil para vocês fazerem o acompanhamento, tá? E a ideia é que vocês entrem na sala de aula. Quando vocês entrarem, vocês vão entrar pelas partes do mural. Todos vocês já estão cadastrados há algum tempo. Sociologia da Educação 2020/1, que é o primeiro semestre do ano. Aqui vocês vão ter... vocês estão vendo, só para ficar mais claro, vocês estão vendo a tela do professor, não a tela do aluno, tá? É a tela que eu tenho aqui. Inclusive, tem alguns materiais que estão como rascunho, que ainda não está acessível para vocês. Mas o que aparece para vocês é muito parecido com o que tem aqui. Então, vocês têm aqui os tópicos das disciplinas, né? Cada um dos 8 tópicos que vocês vão poder ir. Cada um desses tópicos, ele significa uma aula que a gente vai fazer, algum texto básico que a gente vai ter. E aí, aqui eu coloquei o plano de ensino com as orientações gerais, tá? De como é que vai ser o plano de ensino. Houve uma mudança simples essa semana, porque houve uma mudança de horário, mas que, na verdade, eu vou até fazer editar aqui o texto, depois que encerrar a aula, mas não vai mudar de maneira significativa nosso calendário, até porque a gente continua com as aulas nas quintas-feiras, só mudou a aula de sexta-feira, saiu de sexta para quarta-feira. Então, a ideia é que vocês tenham a chance nesse momento da quarta, ou qualquer outro horário de vocês, possam fazer as atividades de acordo com o interesse de vocês. Então, como é que vão acontecer as aulas? Elas, de maneira geral, vão ocorrer de 2 modos, com encontros ao vivo, que a gente chama de aulas síncronas, que vão ocorrer nas quintas, e com atividades que serão passadas para vocês desenvolver autonomamente, que a gente chama de aulas assíncronas, que estava marcado para sexta, mas agora está na quarta, tá? A frequência de vocês, ou seja, vocês vão ter a presença marcada a partir do momento que vocês entreguem as atividades relacionadas aos trabalhos, tá? E essas atividades são de 2 tipos. Os estudos dirigidos, que vão valer presença principalmente para essa primeira... o maior conjunto do curso vão ser esses estudos dirigidos, e vai ter um trabalho final também. Então, o que são os estudos dirigidos? Para cada uma das unidades, cada um dos tópicos criados lá no Google Sala de Aula, será passado um estudo dirigido, que servirá para aferição de frequência e contará como parte da nota. Responder o estudo dirigido, certo, errado, de maneira, enfim,
de maneira completa ou incompleta, você vai ter a frequência, a presença colocada. A nota, o conteúdo só vai ser avaliado mesmo se você... bom, o conteúdo só vai ser avaliado para pontuar a nota, tá bom? Então, você respondeu, vai ter a frequência. A depender do conteúdo que você colocou lá dentro do estudo dirigido, você vai ter a nota valendo 1, 0, 5, etc, tá? Cada estudo dirigido desse vai valer 7. No total, eu vou passar 8 estudos dirigidos. Só que você, para a nota, eu vou contabilizar só 7. Não sei se estou me fazendo claro. Então, se você entregou 8 estudos dirigidos, eu passei os 8, você entregou todos os 8 estudos dirigidos. Você vai ter a frequência referente aos 8 estudos dirigidos. É importante que você entregue para você não ter falta, os 8. Mas eu vou considerar os 7 melhores, tá? Então, se você entregou 8, eu só vou considerar os 7. Se você ganhou a mesma pontuação máxima em todos, você vai ter os 7 pontos garantidos, tá? E vocês também terão um trabalho final em que vocês vão ter que se organizar em grupos de até 4 pessoas, escolher um tema ou autor que eu estou trabalhando, que eu vou trabalhar em sala, e construir um material informativo, educacional sobre esse produto. Vocês não precisam se preocupar em começar a fazer esse material agora. É um material simples. Esse produto vai poder ser um texto, com mínimo de 5 páginas, um vídeo, com mínimo de 10 minutos, ou um podcast, né, um programa de áudio, que no mínimo de 20 minutos, onde vocês vão falar sobre esse tema ou autor. Vocês podem, enfim, os temas que a gente vai tratar em sala de aula, eu vou passar aqui no plano de ensino, quer dizer, na verdade, nas atividades a gente já tem um pouco as temáticas. Não, o plano de ensino é melhor para ver esse tema. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Então, por exemplo, o tema sobre o Durkheim é Sociedade, Educação e Vida Moral. Evidentemente, esse é o título da aula, tá? Aí você tem alguns temas que o Durkheim vai falar sobre educação, a relação entre educação e socialização e outras coisas, tá? Para o Marx, a temática geral é a sociedade de classes e educação. Para o Weber, é modernidade, desencantamento, burocracia e educação. Para o Gramsci, educação, ideologia e luta por hegemonia. Quando eu vou tratar do Norbert Elias, é o processo civilizador e educação. Para o Foucault, educação e poder disciplinar. Para o Bourdieu, escola, capital cultural e reprodução das desigualdades. Então, esses são alguns temas gerais, aí você tem subtemas que vocês podem escolher, ou os próprios autores, você pode fazer um material falando sobre a biografia, ou sobre algum aspecto da teoria desses autores relacionados à educação. Enfim, a proposta é ampla, mas o que eu quero que vocês façam é justamente um trabalho de estudo, de pesquisa, de aprofundamento relacionado a um tema específico e de disseminação de conhecimento, que eu acho que é muito interessante, de coisas para a gente disponibilizar, se for o interesse de vocês, inclusive, na internet, tá bom? Mas se vocês não quiserem disponibilizar na internet, fiquem à vontade. Mas é porque na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, tá? Por exemplo, sobre o Durkheim e educação, eu achei algumas coisas, materiais de podcast, principalmente, e tudo que eu achei foi extremamente ruim. Então, acho que a gente consegue produzir coisas melhores, inclusive vocês, tá? E aí é isso. Então, vocês vão ter que fazer esses 7 estudos dirigidos. Os estudos dirigidos são muito simples. Eu acho que o primeiro que eu passei para vocês, que inclusive eu estou devendo fazer o retorno, dar o retorno para vocês, devolver, fazer a correção e devolver, o primeiro ele foi talvez um pouco mais complexo, porque a proposta era outra. Como essa proposta que vocês façam a entrega semanal, a ideia é que, como o do estudo dirigido do Durkheim, é que eu passe para vocês,
tá? Aqui, ó, já tem uma pergunta relativamente simples para Durkheim, do ponto de vista sociológico, quais são os fins que a educação deve buscar? E aí vocês vão responder a essa pergunta. É aquela pergunta de resposta curta, que você não vai precisar abrir um documento para aquilo, você simplesmente vai lá na pergunta, isso aqui já aparece como as pessoas já estão respondendo, tá? Uma vez que você responda, vocês vão conseguir ver a resposta dos outros colegas, pode até interagir com esses colegas. Uma coisa que eu fiz, às vezes você respondeu, foi lá no colega e viu que a situação, assim, a tua resposta muito incompleta, e você entendeu, poxa, eu podia ter colocado outra coisa, podia dialogar. A resposta está aberta para edição, tá? Eu abri, inclusive, eu acho que hoje, pela manhã. Então, basicamente é isso. O material, o último trabalho, eu vou abrir o trabalho final, eu vou abrir aqui um tópico para a entrega do trabalho final também, e vocês vão poder fazer a entrega por aqui também pelo Google Sala de Aula, tá? Anexar o arquivo, seja um arquivo de áudio, de vídeo, um vídeo no YouTube, enfim, feito por vocês, evidentemente. E aí, uma coisa que é importante, especialmente se vocês forem fazer um material audiovisual, é que, enfim, eu quero que todo mundo apareça, assim, todo mundo fale, todo mundo participe do vídeo. Tipo, não, eu fiquei nos bastidores. Não vale, eu quero que as pessoas que estejam, as 4 pessoas do grupo, estejam participando do debate, tá certo? Na questão do material escrito, eu acredito, se vocês o que vocês escreverem, vai ter o dedo aí de cada um de vocês, tá certo? Bom, eu vou parar de interromper eu vou vou interromper o compartilhamento da minha tela, e aí a gente vai continuar e eu vou dar uma olhada nas perguntas, porventura vocês tiverem, tá? A Adriana coloca, o estudo dirigido, bem que poderia ser em dupla também, né? Mas não vai ser. Enfim, alguma dúvida em relação à entrega de materiais? Tá, tem um cronograma, deixa eu voltar aqui ao compartilhamento de tela, porque eu acho que é interessante a gente passar pelo cronograma. Tá? Então, assim, só para falar umas coisas que eu mudei. Uma das coisas que tinha previsto era, por exemplo, uma prova. Eu tirei a prova, e ao invés da prova, vocês vão ter esses estudos dirigidos. Então, está muito tranquilo, gente, para vocês fazerem. Não tá um trabalho, assim, por mais que o semestre seja curto, em termos de aferição de avaliação de aprendizagem, vocês acho que não terão tanta dificuldade, salvo o trabalho final, que pode dar um trabalhinho maior, porque vocês vão ter que fazer pesquisa, mas também vai ser um trabalho mais gostoso que vocês vão fazer, tá? Então, sobre o cronograma. Então, eu espero ter ficado claro o que eu fiz aqui em relação ao cronograma, porque eu queria que fosse bem assim, vocês vissem e conseguissem fazer o aprendizado. Então, eu fiz aqui esse cronograma, o que a gente teve de aula presencial está aqui em branco na planilha, todo mundo consegue visualizar, acessar essa planilha e visualizar, não é? Tá. Porque às vezes eu estou recebendo uns e-mails falando assim, os alunos estão pedindo acesso à planilha para eu compartilhar. Só que hoje vocês têm acesso, quando você está na sala de aula, você tem acesso à visualização do material, do material disponibilizado. E aí, o que eu quero é que vocês tenham acesso à visualização, não para a edição, tá bom? Então, é por isso, quando vocês pedem o acesso ao documento, vocês estão pedindo acesso à edição do documento. E isso eu não vou fazer, porque se vocês mudarem alguma coisa, depois os outros alunos acabam se perdendo, e vocês mesmos. Enfim, então a gente tem 2 tipos de aula aqui, né?
3 tipos, na verdade, as aulas presenciais e as aulas que são à distância, que podem ser no formato síncrono ou assíncrono. Síncrono, esses encontros ao vivo, e o assíncrono é o que vocês vão ficar, é um tempo disponível para vocês fazerem esses estudos, propriamente dito, a partir, inclusive, dos estudos dirigidos. Então, minha ideia é que vocês, eu até tenho que colocar aqui, vocês, a cada aula, vocês tenham um estudo dirigido voltado para aquela atividade. Então, hoje vocês vão ter essa aula síncrona, né, de boas-vindas, explicação sobre retorno, uma revisão. A próxima aula, no dia 27/8, a gente vai trabalhar com o texto do Durkheim. Então, sobre as atividades do Durkheim sobre educação, sociedade, educação e vida moral. Na outra aula, no dia 3/9, a gente vai ter um encontro, vai falar sobre sociedade, classes e educação, a partir do Marx. No dia 10, a gente vai falar sobre modernidade, desencantamento, burocracia e educação em Weber. Depois, o processo civilizador e educação. Não, o 17/9, a gente vai tratar do Gramsci, educação, ideologia e luta por hegemonia. Inclusive, nessa semana do dia 17/9, eu e a Mônica combinamos de, tanto eu quanto ela, vamos trabalhar o Gramsci, tá? Vocês vão trabalhar na minha disciplina o Gramsci e na dela também. Para quem está fazendo a disciplina dela, que é prática de ensino, não. Eu não lembro agora qual disciplina vocês estão fazendo com a Mônica, mas ela falou que ia dar o Gramsci, tá? Gramsci e Paulo Freire, eu acho que tem um diálogo interessante entre o Gramsci e o Paulo Freire. Então, nós temos, apesar de eles não serem contemporâneos, né? O Gramsci é anterior ao Paulo Freire, mas o Paulo Freire faz essa referência, muitas vezes não explícita, mas implícita em relação ao Gramsci. Então, assim, o Norbert Elias, a gente vai trabalhar no dia 24 de setembro, no dia 1º de outubro, a gente vai trabalhar o Foucault, no dia 8, o Bourdieu, e aí vocês terão, olha só, da semana, a partir do dia 8, vocês vão ter várias semanas, até o dia 23, para entrega, apesar do trabalho final, deixa eu ver qual é a data que está de entrega aqui, que eu tinha colocado no plano de ensino, ou na explicação aqui, que não é exatamente o dia 23, dia 22/10, tá? Para entrega desse último material de vocês. Tá? Eu vou colocar, na verdade, nem dia 22, não, dia 21, para dar tempo de eu visualizar. Como vocês têm aula na quarta-feira comigo, então vai para dia 21, tá? Esse último trabalho. Mas vocês vão ter algumas semanas para fazer isso, fazer a pesquisa e elaborar esse material aí, tá? Do trabalho final. Basicamente, esse vai ser o nosso cronograma das disciplinas. E aí, o que acontece? Os estudos dirigidos, eles vão ser feitos, por isso que eu estou falando, é importante que vocês leiam o texto antes, porque vocês vão ler o texto, fazer o estudo dirigido e entregar para mim. E entregou para mim, vai ficar disponível para vocês, inclusive fazer edição depois da aula. Às vezes surgiu uma outra coisa, vocês vão poder editar depois da aula. Mas é importante que vocês me entreguem até o momento antes da aula, até as 8h30 do horário anterior à aula, tá certo? E aí vocês vão ter para finalizar até o final do dia. Se quiser fazer edição, vocês vão me entregar até o final do dia. Entregou dentro da data, o estudo dirigido vai valer 1 ponto. Entregou em data posterior, eu vou aceitar, só que vai valer menos ponto. Isso está válido para os estudos dirigidos a partir do número 2, a partir do Durkheim, tá? Porque antes eu não tinha... eu era bem tranquilo em relação à questão da data de entrega dos estudos dirigidos, porque o estudo dirigido enfim, uma maneira de vocês direcionarem um pouco a leitura dos textos, mas eu deixava tranquilo vocês entregarem até
enfim, até o final do semestre. Mas, tendo em vista a necessidade de uma certa disciplina, porque a gente não está tendo aula presencial, a minha ideia é que vocês possam fazer, tenham que fazer esse estudo dirigido respeitando os prazos, né, na medida do possível, e vocês consigam se organizar a partir disso aí. Então, é um pouco essa é a minha intenção em relação ao estudo dirigido. Professor, eu não vou ter como acompanhar as aulas pela internet, minha conexão é ruim. A gente tem dois... Samila, pode só terminar, falar um pouco sobre isso. A gente tem duas possibilidades aqui, pode ter dois problemas. Se sua conexão é simplesmente instável e você quer fazer as atividades online, quer fazer o acompanhamento das atividades online, mas sua internet é instável, como eu estou percebendo aqui, toda hora tem uma pessoa que sai da reunião e volta, mas é por causa da instabilidade da internet, isso eu entendo completamente, e aí, mas você vai conseguir acompanhar a leitura e fazer as atividades, especialmente porque como eu vou deixar todos os vídeos no YouTube e postar aqui na sala de aula, todas as aulas, você vai poder, assim, eu não consegui assistir a aula por N motivos, eu tive que cuidar do meu filho, eu sei que as coisas em casa, então você vai assistir a aula na hora que você quiser, você vai fazer a atividade dentro do prazo solicitado e você vai estar acompanhando como se estivesse ao vivo nos lugares, você vai estar acompanhando online, tá? Então, se você tiver condição de acessar as coisas pela internet, os materiais pela internet, seja os vídeos das aulas, seja as próprias aulas nos momentos, você vai estar fazendo a aula online. Vai ter que estar respeitando inclusive todos os prazos, de todos os trabalhos. Mas você não tem acesso à internet. Essa é a questão. Não tenho acesso à internet, não tenho condição de fazer acompanhamento online. Então, você vai me mandar uma mensagem, um e-mail e tal, e aí vai falar assim, professor, eu quero fazer as atividades offline. Então, eu vou pegar esses materiais que eu já estou disponibilizando aqui e vou passar algumas avaliações específicas para você. Para você, vai me entregar em alguns prazos, eu não sei se eu vou conseguir deixar todo o material do semestre inteiro já imediatamente, mas pelo menos metade do semestre eu entrego no primeiro momento, quer dizer, não vou ser eu que vou entregar, eu vou encaminhar para a Coordenação Geral de Ensino, que vai fazer impressão, e aí vocês vão lá no campus pegar esse material. Então, se vocês não têm acesso a nenhuma internet, quer esse material impresso, que não é só o material, mas a avaliação impressa, então eu vou fazer um material específico para você, você vai fazer esse trabalho, esses trabalhos, essas avaliações, que não serão exatamente as mesmas, até porque tem outras coisas que a pessoa que não está fazendo acompanhamento online vai precisar de uma ou outra atividade, mas vai ser basicamente a mesma coisa que a gente está fazendo, com uma ou outra especificidade, e aí você vai ter um prazo diferenciado desse material impresso, com a desvantagem de não estar acompanhando, né, as aulas online, o material disponibilizado pela internet, que é um material que enriquece de todo modo. Na medida do possível, e eu achando alguns materiais que possam ser interessantes para vocês, de vídeo, né, no YouTube, um podcast em alguma plataforma agregador de podcast, tipo o Spotify ou outra, se eu achar um material interessante para vocês sobre aqueles assuntos que a gente está tratando, eu vou disponibilizar na sala de aula, vocês vão poder ouvir, ter acesso, assistir, ter acesso e complementar essa formação, tá? Mas o material meio que obrigatório vai ser esse. Professor, você vai disponibilizar todo o material impresso, todo o material que está aqui impresso? Olha, a grande questão é que tem textos muito longos. Esse do Albert Elias, por exemplo, acho que é de 50 a 60 páginas. Isso inviabiliza. Eu vou buscar, para quem vai querer o material impresso, eu já vou trabalhar mais com os materiais de apoio, de referência, e vou indicar, a biblioteca está aberta, inclusive mediante agendamento, e vou indicar alguns livros, alguns materiais que estejam na biblioteca para complementar essa leitura, tá? Mas, assim,
o conteúdo você vai ter acesso, de maneira diferenciada, mas você vai ter acesso ao conteúdo. E aí, quem é que que está na mediação da turma do primeiro, do módulo 1, aqui? Que essa pessoa também, enfim, às vezes ela tem mais contato, Adriana, tá? Ela tem mais contato com esses alunos que estão com dificuldade, que eu estou falando aqui para vocês, mas às vezes o aluno que está com dificuldade, ele não está assistindo. Então, minha ideia é que essa pessoa possa falar, ó, fulano de tal está com problema, não vai conseguir acompanhar, aí eu vou elaborar o material offline, tá? Tá, algumas perguntas. Primeiro, a Samila, na verdade, a Samila quer falar antes, que eu sei que depois ela fez a pergunta sobre... Não, só era dúvida, eu pensei que, porque alguns dias você deixou reservado para o estudo dirigido, a leitura, aí na próxima aula, falando sobre o texto que você passou na data anterior, não é isso? Por exemplo, que eu estou meio perdida, porque antes da pandemia, você falou sobre o Durkheim. Uhum. Aí vai ter o estudo dirigido. Aí depois você vai falar sobre o Durkheim de novo. É que eu não terminei de falar sobre o Durkheim. O problema foi, tá? O Durkheim eu lembro que assim, eu nem entrei no tema do Durkheim e educação, eu estava falando sobre a teoria social do Durkheim. Então, a minha ideia é o seguinte, o do Durkheim, no estudo dirigido, do Durkheim, eu passei, na verdade foi como um teste, eu já deixei para vocês fazerem, mas a ideia é que assim, eu terminei a aula anterior, por exemplo, quando eu terminar a aula do Durkheim, eu já deixo o estudo dirigido do Marx. Terminei a aula do Marx, eu já deixo o estudo dirigido do Weber. E assim sucessivamente. O do Durkheim eu deixei com bastante antecedência, né? Eu podia ter deixado uma semana antes, mas como, enfim, para facilitar também, quem já queria prosseguir a começar a estudar, eu já tinha deixado para a pessoa saber um pouco como ia fazer. Então, sobre o estudo dirigido do Peter Berger, aqueles que vocês já entregaram, aquele, inclusive, eu acho que eu deixei em dupla, né? Vocês fazerem em dupla. Esse está valendo. Esse é um dos 8, porque no total a gente vai ver daqui para frente 7 autores, contando com o Durkheim, tá? O Durkheim, o Weber, o Marx, o Gramsci, o Elias, o Foucault e o Bourdieu, tá? Dá um total de 7 autores, e o Peter Berger, que é o texto que eu já tinha passado estudo dirigido antes da pandemia, ele é um dos 8 estudos dirigidos passados para vocês, tá? Que, na verdade, 7 vão valer pontos, os 7 de melhor avaliados vão contar para a nota de vocês, mas o do Peter Berger está valendo quanto estudo dirigido, tá bom? Eu vou passar a nota. Na verdade, eu estou devendo isso. Eu fiquei, no período da pandemia, enrolando para passar a nota para vocês. Aí, quando a gente resolveu voltar às aulas, enfim, eu assumi a coordenação da Letras, eu não tive tempo de fazer as coisas, mas eu pretendo, nessa semana, né, fazer essa correção e dar já a nota para vocês, tá bom? Lá no Google Sala de Aula, tem isso uma questão. O Google Sala de Aula, ele não permite que a gente coloque notas fracionadas, tipo 0,3, 1,4. Então, a nota no SGA ele é de 0 a 10, e o acompanhamento, se vocês forem fazer via Google Sala de Aula, ele é de 0 a 100, ou seja, a nota de um estudo dirigido que vale 1, ali no Google Sala de Aula vai estar aparecendo como valendo 10, mas só porque o Google Sala de Aula não permite esses números fracionados, tá bem? Por isso que tanto na marcação atual lá do estudo dirigido do Peter Berger, se você vai colocar a nota dele, ele está pontuando como 10, nota máxima 10, e o do estudo dirigido a questão lá do Durkheim também está 10, cada uma das questões vai valer 10 também, tá certo? Tá respondido as questões?
Talvez eu faça uma modificação, encerrando aqui, ou até o final da semana, até amanhã, eu faço uma modificação no cronograma de aulas de vocês e deixe mais claro a data que eu vou postar o estudo dirigido e a data de entrega do estudo dirigido, tá? Principalmente tendo em vista essa mudança e eu tenho que fazer a mudança do calendário aqui também de anotação das aulas, tá certo? Então, eu vou fazer uma mudança ali para deixar mais claro a data de postagem do estudo dirigido e a data de entrega que esse estudo dirigido vai colocar, vai ter. Raquel, pode perguntar. Bom, primeiro, bom dia. Está todo Bom mundo dia. me ouvindo? Sim. Bom dia, professor. Eu cheguei atrasada na aula e eu não peguei o comecinho. Os textos que você vai usar são os mesmos que você indicou antes da pandemia? São os mesmos que já estão lá na plataforma do Google Sala de Aula? Porque o que eu questionei com a professora de português foi que foram muitos textos, muitos materiais, e ficou um pouco confuso. Você entra, tem tanta coisa lá, tanta informação, tanto material, que você não sabe o que é para usar, porque estão com as datas de março, né? Março, de abril. É para seguir aquele material ou você vai colocar datas novas? Como é que vai ser isso? Só para poder ficar mais fácil de entrar, visualizar, porque são muitas disciplinas, né? E de organizar melhor. Tá. Raquel, uma dica, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Quando você entra numa sala de aula, e realmente você vai ver aqui, você entra pelo mural, chamado mural. Nesse mural, logo que eu iniciei a disciplina, eu deixei todos os materiais aqui. Aí você vai ter isso tudo. Quando a gente estava tendo aula presencial, eu falava, para a próxima aula você vai ler o texto do Foucault. Já estava aqui, você já sabia. Agora, o acompanhamento que você vai fazer não é pelo mural. O mural, a partir de agora, ele vai servir mais, às vezes, para eu dar um recado sobre como o último que eu coloquei foi um tutorial que o professor Pedro Couto, de língua portuguesa, fez sobre como fazer postagem das atividades, né, que forem passadas para vocês. O cronograma você vai, e todo o restante do material, vocês vão aqui em atividades, e aqui nas atividades, ele está dividido em tópicos, tá? Todos os tópicos. Ele tem um primeiro de orientações gerais da disciplina, depois ele tem o ponto 1 aqui na minha disciplina, perspectivas sociológicas, que foi aquelas aulas anteriores à pandemia, inclusive com o estudo dirigido do Peter Berg. Isso não tinha antes da pandemia, tá? Porque, na verdade, para falar bem da verdade, eu nem sabia fazer essa divisão em tópicos. Eu aprendi depois, justamente porque tinha essa necessidade da gente fazer essas aulas remotas. Então, eu já coloquei, por exemplo, as atividades, do texto, o estudo dirigido do Peter Berg, ele não estava no tópico 1. Há cerca de 1 ou 2 meses atrás que eu coloquei ele como parte do tópico 1. Então, você vai acompanhando por tópico. Então, perspectivas sociológicas. Você tem os tópicos aqui. A sociologia clássica, Durkheim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfim, você tem 8 materiais que você vai estar acompanhando. Qual é a data que é para fazer isso aqui? Eu postei tudo de uma vez, tudo dia 27 de junho. Está postado cada um desses textos. Esses textos aqui, inclusive, está indicado a página de leitura, né? De cada um dos textos, tá? A página, os capítulos, etc. Referências do Gramsci, etc. No caso da sociologia clássica, eu sempre passei o texto básico e um material de apoio, tá? Que é um material mais fácil para você, às vezes, ajudar a compreender o texto. E aí, os estudos dirigidos, que eu vou passar por aula, eles vão estar vinculados também a cada um dos tópicos. Então, sobre o tópico do Durkheim, aqui no ponto 2, já tem um estudo dirigido número 2. Sobre o do Marx, não está aparecendo para vocês, mas aqui, porque ele está como rascunho. Se você ver minha tela aqui, ele está como rascunho. Assim que eu terminar a aula do Durkheim,
eu vou postar o estudo dirigido do Marx. E aí vocês vão ter até a semana seguinte para responder, tá? Mas ele já está aqui pronto para ser colocado para vocês. O do Weber, o do Gramsci, ó, os estudos dirigidos, só falta elaborar o do Elias, mas todos os outros já são elaborados, tá? Então, você vai seguindo por cada um dos tópicos. Mas qual vai ser a semana que você vai fazer esse material? Aí vocês vão aqui no cronograma, que está explicado aqui no Orientações Gerais, como é que eu vou fazer, tá? E quanto é o valor, quais são os prazos, etc. Mas aí você vai no cronograma, você clica aqui em cronograma, vai aparecer essa tela aqui. E aí você vai ver que cada semana, que inclusive as anteriores da pandemia, estão aqui relacionadas, e aí você vai saber que na aula do dia 20, ou seja, hoje, a gente vai falar sobre boas-vindas, explicações sobre retorno e revisão. Na aula da semana que vem, que é dia 27, vou falar sobre Sociedade, Educação e Vida Moral, retomar o Durkheim, porque o Durkheim a gente fez uma aula sobre ele, para falar um pouco sobre quem era o Durkheim, qual a teoria sociológica dele de maneira geral, e eu quero retomar, falar sobre Durkheim e educação, até porque o tempo entre a última aula do Durkheim, que estava aqui, ó, foi no dia 12 de março, então tem que retomar essas questões, tá? Então, dia 27, eu vou passar vou fazer a aula sobre Durkheim. O estudo dirigido do Durkheim já é para entrega no dia 27, tá? Só para deixar mais claro para vocês. A aula seguinte vai ser sobre o Marx, tá? E aí vocês vão fazer o estudo dirigido, eu já vou deixar, finalizando a aula do Durkheim, eu já deixo o estudo dirigido do Marx para vocês fazerem. Aí vocês vão entregar no dia 3/9 o estudo dirigido do Marx, e a gente vai ter no dia 3/9, também na quinta-feira, às 8h30 da manhã, a aula ao vivo sobre o Marx. E assim sucessivamente, do Marx, Weber, Gramsci, então aqui, a do Marx, que é o tópico 3, deixa eu ver, tópico 3, não, tópico 3, essa aula aqui do tópico 3, esse material do tópico 3, é para você ver, assim, a gente vai dar essa aula no dia 3/9, tá certo? Ficou claro? Tá. Então é isso. Então, provavelmente toda disciplina, os professores, acredito eu, estão colocando as coisas, porque quando ele posta uma coisa, aparece no mural. O professor postou um novo material, mas você não acompanha pelo mural, não, que vai ficar complicado. Você vai em atividades, e nas atividades não vão ter só as atividades avaliativas. Vai estar as atividades estão divididas em tópicos, e mais, eles têm materiais, além das atividades avaliativas, tem materiais que os professores estão colocando. Inclusive, isso aqui vocês estão vendo na tela do docente. E aqui, por exemplo, na tela do docente, eu posso criar uma atividade com teste, uma pergunta, ou postar simplesmente um material. E eu posso criar um tópico também, que cria esses tópicos maiores aqui, de perspectivas sociológicas, etc. Tá? Então, basicamente é isso. Inclusive, a professora Mônica tinha comentado que queria fazer com que vocês aprendessem a mexer como professores, né, dentro de uma sala de aula, do Google Sala de Aula. E aí vocês vão ter acesso a esse tipo dessa tela nossa que a gente faz para vocês, tá bom? Depois vocês confirmam com ela que ela tinha comentado isso numa reunião de colegiado. Há alguma dúvida em relação a essa questão? O medo é fazer uma atividade errada. Eu não sei como é que... Assim, errar na atividade, ou seja, não fazer de acordo com o que o professor está pedindo, é complicado. Eu não sei o que você tá pensando em errar. Hein, Raquel? Você está com o microfone aberto, pode falar. Tá aberto o microfone? Nem sabia. Tá, que eu vejo... Errar no sentido de ser uma atividade que foi pedida lá antes da pandemia, e hoje são novas atividades, e eu pegar e fazer uma que não é mais para fazer. Eu ia ficar muito pé da vida.
gastar meu tempo fazendo uma atividade que não vai valer. Por isso que eu perguntei, como são muitas disciplinas, eu tenho filhos pequenos, eu sempre repito isso, e eu estou coordenando 15 salas de aula aqui das crianças, não sei quantos grupos de WhatsApp, e eu fico perdida com tantas atividades. Entendi. Porque eu falei de alguma forma de você entrar, visualizar e facilitar. É isso que tem para fazer. Porque tem horas que realmente eu fico perdidinha com tanta atividade que as crianças recebem, livros, atividade, vídeo para assistir, aí confundo com os meus, por isso que eu falei, meu receio era entrar lá na sala de aula, ter uma atividade lá do dia 20 e tanto de março, responder, porque é sobre Durkheim, e não ser essa atividade, porque você lançou outra agora em agosto, entendeu? Tá. Meu receio era esse. Tá, sempre tente acompanhar que toda atividade tem um prazo, uma data de entrega, né? Então, veja sempre a data de entrega. Tá? Então, por exemplo, a data de entrega do estudo dirigido do Peter Berger era 6 de março. No entanto, eu não tinha proibido, ou enfim, eu não proibi também a entrega fora do prazo, mas entregando o do Peter Berger quando você quiser, se você ainda não entregou, eu vou aceitar. A partir desse segundo estudo dirigido, que é do Durkheim, que a data de entrega é 27 de agosto, você vai poder entregar. Se entregar depois do prazo, você vai ter uma nota menor. Basicamente é isso, tá? Eu vou aceitar entregas posteriores, mas se você conseguir acompanhar, mas todo estudo dirigido que eu for postar vai ter sempre a data de entrega. Eu não sei se você sabe, mas dá para você acompanhar também essas datas de entrega pelo seu Google Agenda, tá? Toda disciplina que você faz parte, ele avisa sobre as agendas de entrega de material. Eu não sei se tem alguém que não sabe usar isso, Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui, já que para vocês virem. Então é o seguinte, ó, tá vendo? Aqui tem na minha tela aqui tá aparecendo data de entrega. Eu tenho eu tenho meu e-mail pessoal que eu entrei em algumas turmas como aluno também, para poder até visualizar a partir da mesma perspectiva que vocês, estudantes, visualizam as coisas. Então, quando eu coloco um prazo para entrega do material, quando eu vou elaborar esse material, por exemplo, quer ver a pergunta aqui, eu sempre coloco, eu posso editar esse material, e aqui eu vou colocar qual é a data de entrega, inclusive com horário, enfim, né, para entregar. E aqui o que vocês estão tendo é a tela do professor, que ele pode colocar a questão. Tá? Então, a data de entrega está aqui, ó, 27 de agosto, às 8h30 da noite. Tá? Qual é a questão que eu quero trazer para vocês? Então, se vocês tiverem aqui essa data de entrega, eu vou dar como um exemplo um outro e-mail meu, tipo e-mail pessoal, que eu estou em algumas disciplinas aqui. Então, eu entrei como aluno. Sociedade de trabalho, eu passei um material para os alunos responderem. Então, tem aqui um exame de aprendizagem que eu passei, cuja data de entrega é dia 24 de agosto, e que, enfim, está aqui colocado como devolvido, porque eu fiz a atividade. Mas ele vai me aparecer na minha agenda pessoal, ele vai aparecer como uma atividade que eu tenho para entregar. Deixa eu acionar aqui a agenda. Então, se é para o dia 24, ele vai aparecer. Isso aqui é uma agenda que eu tenho, inclusive eu coloco todas as aulas, todas as coisas aqui. Inclusive eu compartilho essa agenda com minha esposa para ela saber que dia que eu dou aula, que ela não pode marcar reunião, tá? Então aqui, ó, tá vendo aqui? Tem todas as coisas, eu tenho atendimento docente, as aulas que eu dou, etc. Olha só o que aparece aqui. Atividade, exame de aprendizagem. Aí aqui já tem no Google Agenda as atividades que eu tenho que fazer. Isso, inclusive, se vocês forem no Google Agenda de vocês, vai estar lá, você está cadastrado no Google Agenda, e você pode marcar, inclusive, olha só, quais são as agendas que estão aparecendo aqui.
Então, tem a agenda de sociedade de trabalho, tá? Que eu faço. Se eu tirar aqui, ele desaparece. Ele está aqui no cantinho. Agora, se eu clicar nele aqui, ele aparece de novo. Então, você só mantém clicado para aparecer a atividade para vocês e vocês fazerem esse acompanhamento no Google Agenda. Inclusive, se você tiver no seu celular, a agenda instalada, né, um aplicativo de agenda e instalado vinculado à tua conta do Google, ela, no dia que você for tiver essa atividade, ele vai estar aparecendo como uma atividade que deve ser feita para tal dia. Então, você pode fazer esse acompanhamento. O ideal é sempre você estar entrando na sala de aula, não ficar dependendo do Google Agenda para te lembrar. Entra e dá uma olhada nessas questões. E, no caso da minha disciplina particularmente, vocês têm também esse cronograma de aulas aqui que vocês conseguem fazer esse planejamento mais de longo prazo. Tá bom? A Semila colocou aqui, por exemplo, que não usava, mas agora que está usando tem ajudado muito. Fernanda, você queria comentar alguma coisa? Pode comentar. Professor, bom dia. Não sei se dá para me ouvir, dá para ouvir? Tá sim, perfeitamente. Se você puder compartilhar a sua tela de novo, naquela sala que você está como aluno, tem uma possibilidade para ver todas as atividades. Se você puder compartilhar, eu mostro rapidinho, porque talvez ajude. Já é no Google Sala de Aula, não precisa de nada extra. Tá. Lá em cima, ver seus trabalhos. Sim. Nessa Aqui, mesma né? sala que você está, ver seus trabalhos, isso. Ele vai mostrar todas as atividades que tem. E aí, do lado, ele mostra devolvido, que é quando a gente já enviou a atividade, ou se ela está em atraso, pendente, enfim. É Aí são verdade. só as atividades, que são as coisas que a gente tem que entregar. Então, quem está perdido talvez ajude a olhar nessa parte. Então, vou entrar aqui na disciplina teste, porque é uma disciplina que eu fiz só para ir testando, colocando e fazendo exatamente o que você fez aqui. Então, vou em ver seus trabalhos, inclusive coloca o percentual da nota que você tem. Isso. Que foi colocado. Aí ele mostra devolvido, pendente. Devolvido é quando a gente já enviou, tipo, a gente devolveu o trabalho, o pessoal estava em dúvida. Devolvido é quando a gente já entregou o trabalho, não é só quando o professor deu a nota, não. Quando ele deu a nota, tem lá especificada a nota. Aparece também, Fernanda, o devolvido, às vezes o professor coloca alguma atividade sem nota, por exemplo. E aí, como ele não tem nota, o aluno entregou, já está devolvido, entendeu? Então, quando a atividade tem nota, vai aparecer esse item aqui, ó. Tirou 4 de 10, tá? Aí é isso. E tem só as que tinha datas gente aqui, com ó. dúvida se tinha entregado ou não e tal, e esse devolvido mostra que você já entregou. Então, não precisa ficar desesperado. Pendente é só o que ainda falta. Isso. E tem uma outra coisa aqui, que é aqui, ó. Tá vendo que tem as turmas? Quando você vai na abazinha aqui, ó, nos três tracinhos, pendentes, vão aparecer todas as atividades que ou não tem data de entrega, que é para a semana que vem, para outra semana, o que está pendente, o que está concluída, de todas as disciplinas que você está cadastradas, tá? Então, você vai aqui, ó, isso aqui são as atividades, e aqui estou colocando pendentes, mas não, é porque basicamente eu tenho uma atividade pendente aqui, como, na minha disciplina como aluno, mas eu só estou como aluno aqui como teste, né? Tá? Então é isso. Enfim, era só isso. Mas obrigado, achei que a dica é muito boa mesmo, tá? Quando aparece, não aparece como a Mayara está perguntando, quando não aparece a atividade como devolvido, mas só como trabalho entregue, quer dizer que o professor precisa te devolver. O que é o devolvido? Devolvido é quando você entrega uma atividade sem nota, ele já está devolvido, já está tudo ok. Quando aparece como entregue, significa que o professor ainda não devolveu para você, não deu a nota, tá? Basicamente é isso. E aí ele precisa dar a nota.
E aí é isso, basicamente são essas as coisas. Então, quando está entregue, o professor, quem está pendente de te devolver o trabalho é o professor, tá? Enfim, eu não sei se no chat apareceu alguma outra pergunta. Tem uma questão só em relação à minha disciplina, o primeiro estudo dirigido, que é o seguinte: como eu coloquei para fazer o trabalho em dupla, o Google Sala de Aula, ele não tem a opção de vocês, uma pessoa entregar para duas pessoas. Então, por exemplo, quem entregou a atividade do estudo dirigido e colocou dois nomes lá, aqui estão como 12 trabalhos entregues, mas às vezes tem gente que entregou o trabalho e colocou dois nomes lá. Para você não vai aparecer como entregue, tá? Mas eu vou anotar, porque eu vou ver o trabalho e vou anotar. Esse trabalho aqui foi entregue por fulano e ciclano. Então eu vou colocar no sistema, no SGA do IFB, eu vou colocar, quando eu for passar as notas para o SGA, eu faço acompanhamento pelo SGA e por uma planilha no Excel. Talvez esse semestre eu faça tudo pelo SGA, mas eu gosto de fazer numa planilha minha, porque às vezes o SGA dá algum tipo de problema e eu perco as avaliações. Mas, como vai estar aqui no Google também, talvez eu já faça direto no SGA. Então, assim, se você entregou você fez o estudo dirigido junto com um colega, e aí o colega botou teu nome, mas você não entregou, ele para você não vai aparecer como entregue. Se você quer, faz questão de no Google Sala de Aula ter o registro de que você entregou, eu dou uma dica. Pegue o trabalho do seu colega, principalmente em relação a esse que eu deixei em duplo. Em relação ao restante, não vai ter problema. Mas pega esse trabalho que o teu colega fez ou entregou, pede para ele te enviar ou compartilhar com você, e você também faça a entrega do mesmo trabalho, tá? Porque aí vai estar registrado no Google Sala de Aula que vocês dois entregaram, tá? Não sei se eu me fiz claro. E teve gente que entregou no papel, tá aqui também, tá? Quem entregou em papel. Enfim, eu não vou ter isso. Raquel, Perspectiva Sociológica, capítulos 4 e 5, foi o de março. Pode entregar? Pode. Eu não tinha colocado que não poderia entregar fora do prazo, então pode. Esse primeiro pode. O restante, que vai valer menos pontuação, mas esse não vai. Quem entregou sob papel não vai aparecer aqui no Google Sala de Aula, tá? Débora colocou, o meu foi no papel, posso marcar como concluído só para não ficar como pendente? Quem entregou no papel e quiser para não ficar como pendente, que tem problemas, os virginianos têm problemas com essas coisas, eu tenho certeza, e quem não é virginiano tem espírito virginiano do mesmo jeito, pode fazer o seguinte, coloca como entregue, mesmo sem postar nenhum material, e bota no comentário, professor, entreguei manda um comentário particular, entreguei o material em formato de papel, tá? Quer ver como é que faz aqui? Deixa eu colocar como professor. Então, vamos supor, eu quero até dar uma olhada aqui o que está pendente aqui. Exame, aqui, ó. Tá? Eu tenho um exame de proficiência aqui que eu coloquei em Sociologia da Educação e tal, valendo 100 pontos. O que vai acontecer? Eu posso mandar um comentário particular para o professor? Professor, eu entreguei em papel. Ou, você pode escrever também, se não quiser me postar, o Alexandre, não tem nem sei se é Alexandre, mas o Alexandre entregou e colocou o meu nome. Aí você envia para o professor, tá? Vai lá, entrou um comentário particular para o professor e vai marcar como concluída, tá? Marcar como concluída. Tá dizendo que você não anexou nenhum trabalho, mas você marcou como concluída. Para você vai aparecer como atividade não está mais pendente, tá certo? Eu aqui vou cancelar um envio só porque eu gosto de usar esse aqui para dar como exemplo para os alunos que eu estou ensinando a mexer no Google Sala de Aula. Então, se você quiser
não ficar com a pendência, você de espírito virginiano, você pode mandar lá para mim, tá certo? Mas se você não é virginiano e você está cagando para isso, desculpa o termo, tá gravando, né? Bom, mas você está ligando pouco para isso, você pode não fazer nada e ficar aquilo ali como pendente, que não vai estar pendente para você, tá bom? No SGA. A Celiane está colocando aqui que não sabia direito onde responder e escreveu em comentário particular. E aí ficou como não tivesse feito isso, ficou como não tivesse feito, mas enfim, isso o professor, se chegar para mim, por exemplo, eu vou saber. Agora, lá na ambientação, vocês fiquem ligados, porque o professor nem sempre vai estar ligado nessa questão que você você entregou como comentário e não o trabalho. Então, se você fez isso, volte lá que vocês têm um prazo até o final da semana aqui na pedagogia, vocês voltem lá na ambientação e façam a entrega copiem um comentário, coloquem na resposta lá e façam a atividade, tá? Entrega a atividade, porque senão o professor vai marcar falta para vocês lá. Lá não está valendo nota, mas está valendo presença. Mais alguma coisa, gente? No final das contas, não deu nem tempo da gente fazer alguma revisão sobre o Durkheim, mas beleza, eu retorno sobre o Durkheim na semana que vem. Já tem, né, já vai ser exatamente para isso, tá bom? Eu, inclusive, daqui a pouco, 10 horas, eu entro na aula do pessoal do ensino médio. Eu espero, a Samira está dizendo que foi útil, espero que tenha sido, tenha ficado claro que a gente às vezes coloca as orientações, como a Samira colocou anteriormente, a gente coloca no Google Sala de Aula, mas as pessoas ainda assim precisam enfim, de ter essa interação, né? Essa interação é importante para as dúvidas serem sanadas. Mais alguma dúvida em relação a isso, gente? Essa parte administrativa? Bom, se não temos dúvida, deixa eu compartilhar. Você viu que teve gente entrando agora, mas enfim, se não. Tá, a Raquel fala que gostaria de dizer que adora o fato de ter aula síncrona toda semana. Eu acho que faz toda a diferença assistir a aula. Eu, particularmente, vou ser muito sincero com vocês. Para mim também isso funciona muito melhor. Eu sei que nem todo mundo consegue acompanhar a aula síncrona, mas para mim é melhor também. Por isso que eu resolvi fazer essa aula síncrona. E eu, como professor, eu acho que até para organizar meus horários, assim, aqui, eu também tenho um filho pequeno, tenho um bebezinho, que antes de entrar em aula, ele estava aqui comigo aqui no escritório, inclusive. Mas, e aí eu divido com minha esposa um horário da manhã que eu estou trabalhando, ela, por exemplo, está cuidando do Martim, e quando ela vai trabalhar à tarde, eu cuido do Martim, a gente conseguiu fazer isso, essa organização, a gente está sem babá, enfim, é a gente mesmo. E eu estou com minha sobrinha aqui em casa também, que está fazendo aula online. Inclusive, hoje eu expulsei ela do escritório aqui para eu poder falar, porque eu falei que ia atrapalhá-la. Ela fica sentada nessa cadeira aqui quando eu tô, enfim, quando a minha esposa ou eu estamos trabalhando aqui. Mas como eu falo alto e aí ia falar praticamente o tempo todo, aí eu falei para ela ficar lá no quarto, onde ela está dormindo, para poder assistir as aulas dela. Mas, assim, eu particularmente acho que para mim funciona bem como professor, melhor do que eu ficar fazendo roteiro de aprendizagem. Eu tenho deficiência mesmo nisso, eu não sou pedagogo, os pedagogos fazem melhor roteiros de aprendizagem do que eu. E para mim, a aula boa é a aula quando eu falo, assim. Então, eu gosto
desse encontro, né? Não é aula boa quando eu falo, não, aula quando a gente tem um debate, tem um encontro. Então, não fazer o encontro para mim seria muito prejudicial. Então, eu resolvi fazer os encontros semanais. Talvez o ideal fosse fazer 2 vezes por semana, mas eu acho que a gente já vai dar conta em encontros semanais, tá? Inclusive de passar o conteúdo, que não é exatamente todo o conteúdo que eu queria passar para vocês anteriormente, mas a maior parte dele a gente vai conseguir vencer, tá? É, deixa eu ver aqui. Sulamita, você tem o registro de quem entregou o estudo dirigido do Peterberg na aula? Pois não me lembro se entreguei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar eu tenho todos os materiais aqui, eu vou levantar e escrever para vocês, tá? Quem entregou. Eu vou postar no mural, falar, ó, essas pessoas aqui entregaram, tá bom? E aí, se a pessoa quiser já depois colocar como devolvido, como entregue, material, enfim. E aí as pessoas estão... Samila falando que o pedagogo deveria ter um pouco de sociólogo. Eu não sei, mas eu não acho que não é de formação da sociologia, não. Eu acho que é só questão de desejo mesmo. Agora, se vocês têm mais facilidade em fazer um acompanhamento das aulas síncronas, né? Converse com os professores que não estão fazendo. Agora, evidentemente, também tem uma questão seguinte: eu consegui me organizar aqui em termos de tempo de trabalho para poder fazer aula síncrona. Mas tem professor que, por exemplo, não tem não consegue dividir o trabalho doméstico, cuidados com vocês, e não conseguiria fazer a aula pela manhã, por exemplo. Então, síncronas pela manhã toda semana. Então, acho que varia também, e aí a pessoa vai gravar a aula, alguma coisa, eu sei que alguns professores estão fazendo isso, vão gravar no horário noturno, no horário que melhor lhe convém. Então, essas adaptações acaba que as pessoas também estão fazendo, né? E a Adriana, enfim. Gente, eu acho que tem professor, inclusive, também é uma outra coisa que o meu acesso à internet é bom, tá? Eu tenho uma internet de alta velocidade, consigo fazer aula síncrona. Tem professor que não tem, e não é porque não quer pagar uma internet boa, é porque às vezes mora em um lugar onde não chega, só chega internet a rádio. Ou a internet que chega, que não seja rádio, ela é muito instável. E aí é problema. Pode acontecer de eu estou hoje aconteceu tudo bem, mas pode acontecer de numa aula síncrona minha tela começar a travar e a gente perder. Mas é, é complicado, assim. Eu acho que a gente ter aula síncrona, para uns vai funcionar, para outros não vai. Então, acho que, enfim, aproveitem as aulas síncronas que vocês tiverem e tentem se adaptar às aulas não síncronas que vocês tiverem também, porque vai ter material interessante lá. Tá bom? Gente, eu tenho que ir porque eu tenho que entrar em outra aula. Eu agradeço demais a vocês, a presença. Temos agora 24 pessoas na sala. Tem muito mais gente, porque assim, para vocês é bom, mas às vezes para outras pessoas nós temos 40 alunos matriculados, se eu não me engano, dentro da turma. Então nós temos 16 aí que não estão conseguindo acompanhar, que não conseguiram hoje, gente que entrou depois. Então, enfim, para uns funcionam, para outros não funciona tão bem. Se souberem de algum colega que não vai conseguir fazer o acompanhamento das aulas online, não estou falando nem da síncrona, não, porque a pessoa pode acompanhar as aulas online, mas tendo acesso aos vídeos, ao material e às atividades. Mas se vocês souberem de alguém que não está conseguindo acompanhar, avisem a Adriana, enfim, que é a mediadora, para me avisar, ou me avisem a mim diretamente, para eu poder preparar o material offline, digamos, para disponibilizar para a pessoa. Eu lembrei de uma pergunta que a Silvia fez lá atrás. Quem quiser pode pedir o material impresso? Não, o material impresso é reservado para que
as pessoas que não têm acesso à internet, não vão conseguir fazer o acompanhamento das aulas online, possam ter fazer o curso, né, fazer a aula, mesmo sem ter acesso à internet. Então, o material impresso está reservado para essas pessoas, certo? Isso é uma pergunta que a Silvia tinha feito lá antes, tá bom? A Adriana está chamando a atenção que muitas pessoas desistiram. A gente vai ter que levantar isso, Adriana. Você tenta fazer esse levantamento das pessoas que desistiram também, que estão colocando como desistência já, para a gente passar para a coordenadora, para a Mônica, para ver se entra em contato com essas pessoas, para ver se realmente desistiram, se tem possibilidade delas retornarem, enfim. Ou mesmo para a gente não ficar na expectativa de que essa pessoa vai precisar do material impresso ou não, né? Se a pessoa já desistiu, nem precisa disso, tá? Então é isso, gente. Eu, de fato, tenho que sair, porque eu tenho que ir lá na outra turma. Se tiver alguma coisa que vocês ainda estejam em dúvida, mandem mensagem que eu respondo na medida do possível, tá? Eu agradeço demais vocês, um abraço a todo mundo, e espero que a gente tenha um semestre, um bom retorno às aulas, e um semestre proveitoso, apesar dessa situação que a gente está vivendo. E espero que todos estejam bem também de saúde. Caso alguém, enfim, tenha algum problema de saúde, da própria Covid, não fique ansiosa com a questão de ter que, enfim, fazer as atividades. Vocês, quem ficar doente, enfim, tem a possibilidade de um atestado médico, enfim, de entrar em contato com a gente para a gente ampliar os prazos que forem necessários, tá bom? Então, um beijo grande e até semana que vem.